saber se seu escritório de arquitetura realmente dá lucro? Tem uma pergunta muito simples que muitos arquitetos têm dificuldade de responder. Seu escritório dá lucro ou não? E muitos só simplesmente respondem: acho que dá. Outros já respondem: acho que não. Acho que eu tô pagando para trabalhar. E esse acho, ele não pode acontecer em hipótese alguma. Aqui já vai a primeira dica de ouro que tá aqui na nossa cabeça, na verdade, que a gente precisa mudar aqui dentro, é a nossa mentalidade em relação ao nosso escritório de arquitetura. A gente tá levando o nosso escritório como simplesmente somos arquitetos, autônomos e eu sou uma pessoa física que faz o projeto, ou não, o meu escritório de arquitetura é realmente uma empresa de arquitetura. Aqui é o primeiro passo, a gente mudar a nossa mentalidade e visualizar o nosso escritório como realmente uma empresa. Porque nenhuma grande empresa vai responder: acho que a minha empresa dá lucro. E esse acho, ele não pode existir dentro da empresa. Para a saúde financeira e para realmente a empresa existir, isso a gente precisa tirar o acho do nosso vocabulário. E em muitos escritórios de arquitetura, o que realmente acontece? Os projetos começam a entrar, o dinheiro começa a cair, o faturamento, ele realmente existe, ele aparece, porque você consegue acompanhar ali o quanto você faturou mensalmente. Mas o problema dentro dos escritórios é que você não consegue enxergar o que está sobrando dentro desse teu faturamento. Porque faturamento é diferente de lucro. A gente confunde muitas vezes o faturamento com o lucro, porque faturamento é aquele nosso valor vendido. O que a gente vendeu esse ano? Qual foi o nosso faturamento? A gente ouve muito esse nome por aí. E o faturamento é um número muito importante para a gente ver. Então a gente precisa começar a olhar para esses números e precisa começar a identificar realmente qual projeto está nos dando lucro, qual projeto não está nos dando lucro, para onde está indo o nosso dinheiro, o que está sobrando, se o que está sobrando realmente é a nossa margem de lucro ou não. Então esses pontos, esses números que a gente precisa começar a analisar mais a fundo, porque se a gente não consegue identificar esses números, a gente não consegue fechar ali nossa planilha financeira e ter esses resultados claros. Esses resultados, eles precisam estar na nossa cabeça. A gente precisa conseguir identificar eles de uma forma muito clara, de uma forma visual e também entender qual serviço hoje dentro do nosso escritório dá mais lucro ou mais prejuízo. Porque você pode perguntar, e já aconteceu, de vir uma pergunta aqui na nossa empresa de: meninas, como que eu posso fazer para o meu escritório crescer, mas eu não precisar crescer o meu fluxo de trabalho? E aqui vem um ponto muito importante, que é o primeiro passo: identificar qual dos nossos serviços hoje dá mais lucro. Não adianta eu falar para vocês que, nossa, fechem projetos de no mínimo R$20 mil. E às vezes esse projeto de 20 mil, 30 mil, 40 mil, ticket mais alto, ele pode te demandar tanto que você vai ficar um ano ou mais em cima desse projeto, em cima desse cliente, e se você dividir por mês, o seu lucro, ele está baixíssimo. Aquilo ali não está te dando lucro nenhum. Você está quase pagando para trabalhar. E muito, por um outro lado, você pode pensar assim: nossa, não vou pegar outro tipo de serviço, ou daqui a pouco pensar assim num acompanhamento de obra, porque é muito pepino, porque é muito estresse. Mas quando você vê esse acompanhamento de obra, que levou ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, foi muito mais lucrativo para o escritório quanto você recebeu com o tempo que você trabalhou, do que um projeto que ficou lá no escritório 1 ano. Então esses pontos são importantíssimos, a gente identificar tempo de projeto com valor que a gente cobrou. E tem alguns sinais muito claros dentro do escritório de arquitetura que a gente consegue identificar quando o escritório não está dando lucro, que é realmente visualizar a quantidade de projetos que a gente tem rodando, a carga horária de trabalho imensa. Às vezes a gente precisa ficar primeiro turno, segundo turno, terceiro turno. O trabalho não acaba, só que o dinheiro você não vê. O dinheiro entra, o dinheiro sai e parece que a gente está trabalhando cada vez mais e não está vendo a cor desse dinheiro, ou ficando tranquilo em relação ao nosso fluxo de caixa. Então aí já é um sinal de alerta, que esses projetos não estão te trazendo lucro. E existe uma pergunta clara que todo escritório de arquitetura deveria saber responder de uma forma muito clara, fácil, estar na ponta da língua: o quanto cada projeto te gera de lucro? E para a gente conseguir responder essa pergunta, a gente precisa ter algumas clarezas dentro da nossa empresa, dentro do nosso escritório. Primeiramente, a gente precisa ter clareza do quanto o escritório fatura, quanto de valor vendido a gente tem
mensalmente, trimestralmente, anualmente dentro da empresa. O segundo fator que a gente precisa ter muita clareza é quanto o nosso escritório custa. Qual é o valor que a gente precisa pagar mensalmente para bancar os custos do escritório? E o terceiro ponto é identificar e entender qual que é a margem em cima de cada projeto que a gente está precificando. Vai ter projeto que a margem vai ser maior, vai ter projeto que a margem vai ser menor, mas a gente precisa ter isso pelo menos anotado em algum lugar. Qual é a margem que a gente está considerando, os custos que a gente está considerando e também o valor de hora do nosso serviço em cima dos projetos. Quando esses três pontos começam a ficar mais claro, todo o escritório, todo o financeiro do escritório, ele já começa a dar uma clareada aí na nossa cabeça. E depois que a gente pontuou esses três passos, a gente precisa fazer uma análise em cima de cada projeto que a gente finaliza, que a gente precisa validar se esse projeto foi mesmo aquela margem que a gente considerou na hora de precificar ou não. E como que a gente vai fazer isso? A gente precisa, então, ter muito certo o tempo de duração desse projeto. Aqui dentro hoje da DOP, dentro do meu escritório, a gente contabiliza todas as nossas horas para conseguir identificar o tempo total de projeto, o valor que a gente cobrou e visualizar se teve lucro ou se teve prejuízo. E se teve prejuízo, a gente precisa rever aí a nossa precificação, o tempo que a gente está colocando dentro dos nossos honorários dentro do escritório de arquitetura para conseguir ajustar a nossa margem de lucro. Mas quando esses números começam a ficar mais claro, a saúde do escritório sai um peso, na verdade, das nossas costas, que a gente consegue ter mais clareza e também mais segurança na hora de precificar, na hora de fazer um investimento, na hora de contratar, tudo começa a fluir da melhor maneira. E se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de assunto, principalmente na área de arquitetura, continue nos acompanhando por aqui, porque tem vídeo toda semana.